Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja em nosso meio, amém, meus irmãos? Glória a Jesus. Eu quero externar aqui a minha alegria. Pastor Valmir, além de ser um grande pastor, foi meu pastor, apresentou minha filha mais velha. Nós temos uma amizade muito grande, louvado seja Deus. E a careca igual, né, pastor? Nossa, aí. Eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Valmir, por Vera, viu, pelo Rodrigo, por Cláudia, que Deus tem levantado nessa geração para fazer a diferença e como precisamos fazer a diferença, né? Então eu quero agradecer desde já, trouxe a minha digníssima, está comigo, sou casado há 13 anos, temos 3 filhos, um casal de gêmeos, Heitor e Helena com 3 anos e 7, vai fazer 8 meses daqui a pouquinho, temos a Heloísa com 11 anos de idade, e até que agora nós estamos dormindo um pouco mais tempo, irmãos. Mas a batalha foi tremendo lá atrás. Quero louvar a Deus por esse tempo. Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra muito santa para trabalhar conosco nessa noite. E a única coisa que eu peço a você é que possa estar ligado naquilo que o Senhor possa estar falando. Essa semana o Senhor me colocou um peso de oração por essa palavra que nós estaremos pregando aqui. Então abra o seu coração, anote, porque são muitos versículos que nós estaremos falando, e dá para ver, eu fico grato a Deus, porque a Igreja Batista do Alto é uma igreja bíblica, e isso faz toda a diferença. Amém? Quantos estão dispostos a ouvir a palavra do Senhor? Dêem glória a Deus. Por gentileza, você que trouxe seu exemplar da Bíblia Sagrada, abra comigo no livro de 1 Reis, capítulo de número 17, verso de número 7. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 17, verso de número 7. Em reverência à palavra do Senhor, quem for achando, por gentileza, se coloque de pé, para juntos realizarmos aqui essa leitura. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 17, verso de número 7. A Bíblia diz assim, todos acharam, amém, irmãos? Glória a Deus. A Bíblia diz assim: mas passados dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Tome seu assento e fique à vontade, em nome de Jesus. Queridos, eu quero falar nessa noite sobre uma família escondida. Vamos repetir? Uma família. Vamos lá novamente? Uma família escondida. Queridos, o que é viver escondido? Qual é o conceito que nós temos hoje de viver de uma forma escondida? Qual o principal objetivo, ou se torna um objetivo de uma família viver escondida? Aí você me pergunta, pastor, escondido de quê? Escondido de quem? Por que eu devo viver de uma forma escondida na geração que nós estamos vivendo? Será realmente que uma família necessita de um esconderijo? Queridos, existem momentos como família, como igreja, que precisamos viver escondidos. Quanto mais se entra, mais essa geração imediatista ela tem chegado, e o Senhor, Ele preserva a família. Porém, há momentos da nossa vida que precisamos sim do esconderijo. Eu estou falando exatamente naquele esconderijo debaixo da sombra do Altíssimo. Todas as famílias que estão aqui me assistindo nessa noite enfrentam desertos, perdas, enfrentam batalhas de envergadura forte. E talvez você esteja me assistindo aqui nessa noite, esteja passando por algum momento da sua vida forte, de envergadura, de batalha espiritual forte, e não tem outro segredo a não ser correr para os braços do Pai. Não tem outro segredo de nos escondermos imediatamente debaixo das asas do Senhor. Por quê? Tudo isso, essas lutas, esse processo faz parte da nossa caminhada cristã. Pastor, então qual o segredo quando essas lutas baterem em nossa porta? Correr para Deus, correr para o seu pai, correr para a sua mãe. É aonde então os filhos olham uns nos olhos dos pais e de uma forma transparente buscam a Deus, porque é assim que acontece conosco. Determinadas lutas da nossa casa, da nossa família, ninguém pode te ajudar.
Agora, quando a família fecha e começa a buscar ao Senhor, o mar se abre sobre a sua vida. E isso tem se deixado a família do século 21 ou do século 22 e daí para frente, ela tem se deixado porque quando se depara com qualquer deserto ou quando se depara com qualquer luta de envergadura forte, as pessoas procuram todos os tipos de ajuda e principalmente os coaches da vida, mas não procuram a presença de Deus para se alimentar. Eu costumo dizer que uma casa pode faltar tudo, a sua casa pode faltar tudo que você possa imaginar, mas a sua casa nunca pode deixar de faltar Deus na sua vida. Porque quando você tem Deus na sua vida, quando você tem Deus na sua casa, quando você sabe para onde você vai buscar o esconderijo no momento certo, na hora certa, no minuto certo, Deus vem em teu favor. Agora, Deus está chamando famílias para se esconder em sua presença nesse ano de 2022. Como assim, pastor? É isso mesmo. Deus está chamando pai, Deus está chamando mãe, Deus está chamando filhos. E juntamente com o seu culto doméstico, para aqueles que fazem ainda, não foi somente a pandemia que alarmou ou que ativou isso, não. Mas quando nós fazemos isso, o seu momento de oração, o seu momento de ceia, seja ele no café da manhã, seja ele no almoço, seja ele no lanche da tarde, ou no jantar para quem janta, passa a ser então um culto ao Senhor. E precisamos resgatar isso? Sim, porque ali eu posso entender que a mão do Senhor está sobre mim, a mão do Senhor está sobre você. Algumas famílias então tentam se esconder, irmãos, por causa dos seus erros. Algumas famílias, irmãos, tentam se esconder por causa dos seus pecados. Eu não quero dizer isso aqui nessa noite. Eu quero dizer que independente do seu erro, independente da sua atitude para com Deus, nós precisamos de um esconderijo secreto com Deus. Esconderijo fala de intimidade. Fala onde o Senhor passa um scanner na vida de um pai e de uma mãe e dos seus filhos, e ali então ele tem um feedback de quem nós somos verdadeiramente diante de Deus. Quero dizer para você que Deus não é preso, Deus não é assim, preso totalmente ao espaço, Deus não é preso à escuridão. Automaticamente quando eu quero tentar me esconder, eu não posso tentar me esconder de Deus, porque Ele necessita que nós venhamos até Ele com o nosso coração disposto, porque ninguém que está aqui nesse auditório pode se esconder de Deus, principalmente desse pastor que vos fala. Por quê? Deus também não é preso à velocidade. Salmo 139, verso 7, ou número 7, diz assim: para onde eu me ausentarei do teu espírito, para onde fugirei da tua face? O ser humano não pode se esconder em momento algum. Adão e Eva tentou se esconder, mas não deu certo. E você vai ver que todos os profetas do Antigo Testamento, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas e por aí vai, quando esses homens falavam por parte de Deus, é que a nação de Israel pecava, errava e queria se esconder, e Deus iria então levantava um profeta, e ele consertava aquilo que deveria ser consertado. Jeremias capítulo de número 23, verso 24, é uma pergunta. A Bíblia diz assim: pode alguém esconder-se em lugares secretos para que eu não seja capaz de vê-lo? Diz o Senhor. Alguns tentam se esconder de Deus. Por quê, pastor? Porque não querem ser incomodados. Eu quero dizer para você nessa noite que Deus marcou um encontro especial comigo, contigo, para dizer o seguinte: ei, precisamos de esconderijo do Altíssimo. Precisamos entrar para debaixo das asas do Senhor. Não há como ter sucesso na nossa casa, no nosso ministério, no nosso trabalho, secularmente falando, se a mão do Todo-Poderoso não estiver sobre a nossa casa, se a mão do Todo-Poderoso não estiver sobre o nosso ministério. Não tem como ninguém daqui avançar. As coisas estão voltando ao normal, e o problema não foi a pandemia, o problema não foi os cultos online. As pessoas estão se escondendo ainda até hoje. O problema é que as pessoas querem ficar escondidas para sempre nessas duas palavras, pandemia e culto online. É claro que talvez esse culto possa estar sendo transmitido, e é uma bênção, mas estamos voltando ao normal, e Deus espera de você que você saia desse esconderijo e venha para o outro esconderijo da presença do Eterno. O maior alicerce de uma casa relacionado ao relacionamento intenso com Deus é o esconderijo, é a presença de Deus. E aqui vocês vão estar me ouvindo falar muito em presença de Deus. Por quê? Deus está te chamando para o esconderijo. Deus quer se revelar para você aonde, pastor? É no meio do esconderijo. Às vezes a nossa semana é tão corrida
que você não tem tempo de se trancar um minutinho e ir para dentro do seu esconderijo e deixar Deus ministrar no seu coração. Às vezes trabalhamos com igreja, e os pastores ou demais líderes sabem aquilo que eu vou falar. Se você estiver envolvido com a igreja o tempo inteiro, de repente você não tem tempo para Deus, mas envolvido com a igreja. De tanta coisa que nós fazemos. Queridos, todos nós conhecemos esse texto. A história diz então que Elias nasce na cidade de Tisbe, leste do Rio Jordão, uma cidade quente, um lugar da Palestina quente. Elias então foi levantado por Deus como profeta. Para quê, pastor? Para confrontar a idolatria que vivia o povo de Israel. Israel estava passando por um momento difícil, governado pelo rei Acabe, você conhece a história, e pela princesa ou a rainha Jezabel, que foi treva na vida de Acabe e na vida dos israelitas presentes naquela época. Acabe e Jezabel então tinham a função. Qual a função, pastor, específica de Acabe e Jezabel? Eu quero fazer um pano de fundo e explicar o que estava acontecendo para a gente fazer uma aplicação nessa noite. Qual era a função de Acabe e Jezabel? De incentivar o povo de Deus a dar as costas para Deus, em relação ao próprio povo de Deus. O povo se afastava de Deus e consequentemente adorava Baal. E eu não sei se você conhece, a palavra Baal significa 4 demônios ou 4 deuses que imperavam sobre o Egito. A letra B significa Beelzebub, Astarote, Azera e Leviatã. 4 demônios que imperavam. E agora Jezabel estava andando de braços dados com os 4 demônios, porque ela adorava a Baal. Automaticamente Acabe também adorava a Baal. Ou seja, o espírito de Jezabel, na verdade, influenciam famílias até hoje. Esse espírito que era para morrer no passado não morreu. Esse espírito ele influencia até hoje. Pastor, onde é que está isso? Abra comigo, por gentileza, em Apocalipse, capítulo de número 2, verso de número 19. Muitas pessoas pensam que Jezabel morreu. Claro que morreu. A sua figura morreu, mas a sua influência permanece. O quanto é importante estudarmos sobre ela num culto de família. Olha o que diz em Apocalipse, capítulo de número 2, verso de número 19. A Bíblia diz assim: eu conheço as tuas obras e o teu amor, e o teu serviço e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras, mas algumas poucas coisas tenho contra ti, que deixais Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que forniquem e comam dos sacrifícios da idolatria. João está tendo uma visão de uma mulher chamada Jezabel, que no passado morreu, mas a sua influência estava no meio da igreja, ensinando e profetizando. A figura humana de Jezabel morreu, irmãos, mas o espírito de Jezabel continua sobre muitas famílias. O espírito de Jezabel continua entrando como sapatinhos de algodão no meio de muitas famílias. Ou seja, pastor, 848 anos aproximadamente antes de Cristo, Jezabel morre. Mas por que então a sua influência permanece até os nossos dias? Porque João viu isso. Muitas famílias estão sendo dominadas por esse espírito. Existe, não sei se você sabe, mas aqueles que trabalham com batalha espiritual, e passa a ser um culto de batalha espiritual também, porque família, para trabalhar família, passa a ser um grande desafio. Existem 3 tipos de possessão. Você tem a opressão, que é a presença de demônios em volta de uma pessoa, querendo entrar o tempo todo, oprime aquela pessoa. Segundo, você tem a possessão, que é a presença do demônio no interior de uma pessoa, e muitas pessoas ficam com medo porque aquela pessoa fica desfigurada. E você tem a terceira opção, que é a dominação. A pessoa mesmo não tem demônio, mas ela é dominada por alguém que tenha. E isso tem crescido na nossa adolescência, isso tem crescido em nossa juventude, isso tem crescido em nossa geração de igreja em sua totalidade. As pessoas não têm demônio, mas podem ser dominadas por alguma coisa que tenha. A influência de Jezabel então estava gritando aqui nessa época, porque muitas famílias estavam sendo dominadas, inclusive na gestão de Acabe e Jezabel. Muitas famílias estão sendo influenciadas por Jezabel, ou seja, o espírito de Jezabel tem um único objetivo. Qual objetivo, pastor? De destruir o seu lar, de acabar com a vida espiritual do sacerdote, que é o pai, de acabar com a vida ministerial também do pai e da mãe.
de destruir as bases da sua casa, de destruir os alicerces da sua casa. Pastor Pablo, como saber então se a minha casa está sobre essa influência? Eu vou te dizer. O que é influência, pastor? Influência então é um poder ou uma ação, veja bem, que alguém ou alguma coisa exerce sobre outro alguém ou sobre certos fatos. Se a sua casa está sob a influência de dominação, de intrigas, de falsidade, de rebeldia, de manipulação, de vaidade, de cinismo, de fofoca, de soberba, se a sua casa está debaixo desse jugo de sedução, se a sua casa está debaixo desse jugo de desobediência, vinganças, tolices, mentiras, acusações, falta de transparência, o Senhor me trouxe aqui nessa noite para te dizer o seguinte: ei, nesta noite o poder do sangue de Cristo está indo lá na sua casa e quebrando todos os grilhões que se encaixam nas características e sobre a influência de Jezabel. Ei, o sangue de Cristo está sobre a sua casa, o sangue de Cristo está sobre os umbrais da porta da sua casa. Contra você Satanás não pode te tocar, porém temos que estar preparados, porque essas características sobre essa influência não morreu. Passa a ser então um grande desafio, pastor. Sim, por quê? A igreja precisa então se posicionar em relação a isso. Porque eu conheço algumas casas que vivem 24 horas à base do pandemônio. São espíritos influenciadores que tentam dominar. Esse assunto é tão sério, que Apocalipse, então, o nome de Jezabel é citado no meio da igreja, porque se não fosse tão importante, João teria deletado. Nós precisamos, como igreja, identificar essa ação maligna na nossa casa, na nossa vida, no nosso ministério, no nosso trabalho, na nossa geração. Eu preciso abrir os seus olhos teologicamente aqui nessa noite, claro, com a permissão do pastor Valmir, que o espírito de Jezabel, ele não é um espírito de possessão demoníaca, não. Ele é um espírito, então, de influência demoníaca, é totalmente diferente. Havia um declínio espiritual sobre Israel. Israel estava caminhando para um lado totalmente oposto e contrário à vontade de Deus. Israel estava emagrecendo espiritualmente, eles estavam definhando, porém, havia um declínio absurdo, havia uma crise de identidade, principalmente nos sacerdotes. Havia uma crise de identidade principalmente nos pais. E aí então passava para o seu lar, passavam para as vielas judaicas, e ali então eles entravam, estavam perdidos, a nação estava perdida aqui, essa época. Por quê? Quem eram os governantes? Jezabel e Acabe. Neste cenário então, de capítulo 17, surge um homem chamado Elias. Elias aparece no capítulo 17, confrontando o rei Acabe e confrontando Jezabel, principalmente o sistema religioso. Elias era um pregador sincero, Elias era um pregador de confronto, Elias era um pregador que falava a verdade, Elias era um pregador cheio de Deus, Elias era um pregador que vivia no esconderijo de Deus. Para quê? Para ter argumento e profetizar coisas banhadas no azeite naquela época. Elias era um pregador principalmente do confronto. O evangelho ele tem que trazer esse confronto para todas as famílias. É muito importante quando nós pregamos o evangelho e as pessoas saem com essa expectativa. Inclusive nossa família, e no carnaval nós fomos muito confrontados em um congresso que nós fomos muito ministrados, porque tem que haver esse confronto para mim e para você, porque o evangelho ele tem que trazer esse confronto na nossa geração, porque senão o evangelho vai sempre trazendo conforto, e aí é muito cômodo sentar num banco como desse, uma cadeira como essa, perfeito. O maior objetivo de Deus num culto como esse é mudar a minha vida, mudar a sua vida, mudar a sua história. Porque quando nós tocamos no Espírito Santo, irmãos, tudo pode acontecer. Quando nós tocamos na palavra de Deus, que é viva e eficaz, que é mais cortante do que espada de dois gumes, tudo pode acontecer na nossa vida, na nossa casa, no nosso ministério. Porque somente tocamos no Espírito Santo de Deus. Ou seja, automaticamente aquilo nos traz o confronto. E precisamos ser humildes o suficientes em baixar a cabeça e falar: realmente, eu como pai, eu preciso melhorar nisso. Eu como mãe, eu preciso dar uma ajeitada nisso aqui. Como filho, como pré-adolescente ou como adolescente, eu necessito de ajustar algumas coisas na minha vida, porque a pregação ela traz esse confronto. Pastor, o que é o confronto? O confronto é um encontro de duas faces, eu e Deus, você e Deus. Todo culto, ele é um confronto.
todo culto ele tem esse encontro nessas duas faces, porque Deus usa esse confronto para trabalhar o nosso caráter. Deus usa o confronto de pai e de mãe para trabalhar o nosso caráter. Elias, quando chega para Jezabel, ele confronta Jezabel no íntimo dela. Elias confronta o rei Acabe no seu íntimo, ou seja, nós vivemos uma geração em que as famílias hoje não querem ser confrontadas, e sim confortadas. O que me choca, eu aceitei Jesus em 1996, vou fazer 10 anos de pastor, pelo qual andei muito tempo com o pastor Valmir, ao lado do pastor Valmir. Mas o que me toca e o que me choca é que antigamente, meu amigo Rodrigo, você pregava a mensagem e as pessoas mudavam de vida. Hoje você prega o evangelho, hoje você confronta com o poder da palavra, as pessoas e famílias mudam de igreja, porque não consegue, na verdade, receber a palavra do seu coração, dizendo: ei, eu preciso melhorar como família. Por quê? Pessoas que não querem ser confrontadas, querem ser confortadas. Isaías capítulo de número 30, verso 9 e 11, você precisa, somente anote se você quiser. Esse texto aqui é um texto muito sério, muito chocante também, porque o povo de Israel, todos eles, praticamente 90% estava sendo um povo rebelde. E olha o que a Bíblia diz: porque povo rebelde é esse, filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir o saber da lei do Senhor. Eles dizem aos videntes: não tenhais visões, aos profetas, não profetizeis para nós o que é certo, dizeis coisas agradáveis, profetizai-vos ilusões, desviai-vos do caminho, apartai-vos da vereda, e pare de confrontar o santo de Israel. Sabe o que esse texto está dizendo? Deus está chamando o povo de rebelde, primeiro. Segundo, o povo queria as bênçãos, mas não queria aprender o caráter. O povo queria as bênçãos, mas os filhos dos israelitas não queriam se envolver com a promessa em obediência. Eles queriam as bênçãos, mas não queriam os deveres. Isaías então está dizendo que o povo queria ser adulado e massageado. Sabe o que o povo aqui, e principalmente as famílias israelitas, diziam para os profetas? Diziam o seguinte: ei, pare de profetizar, pelo amor de Deus, não faz mais isso não, que isso está machucando a gente. Muda o disco, muda o DVD, muda o pendrive, porque já não está dando mais certo esse confronto. As pessoas estavam pedindo, pelo amor de Deus, para que os profetas não confrontassem, e Deus levantava o profeta e ia confrontava o povo. Por quê? As famílias estavam perdidas, os pais estavam perdidos, os sacerdotes então estavam perdidos. Por quê? O confronto para uma família traz cura. O confronto para uma família traz libertação. O confronto para uma família traz sabedoria. O confronto para uma família traz experiência. O confronto para uma família traz resoluções de problemas. E eu preciso te falar algo aqui. Muitas famílias que estão aqui nessa noite não seriam membro da igreja de Jesus no passado, porque a chapa era quente. O confronto acontecia diariamente. Muitos que estão aqui nessa noite não seriam membro da igreja de João Batista. Piorou ainda, que a chapa era mais quente. Muitos que estão aqui nessa noite não teriam coragem de entrar na igreja do apóstolo Paulo, porque é onde a chapa também esquentava. Ou seja, a igreja atual precisa aprender a ser confrontada. Um dos meus maiores crescimentos na minha vida espiritual, e tem sido, é quando eu recebo talvez um confronto da minha esposa, é quando eu recebo um confronto de um colega ministerial, porque os crescimentos, espiritualmente falando, estão nos confrontos. Agora olha para cá, esposo. Quando a tua esposa fala assim: chega em casa mais cedo que nós precisamos discutir um relacionamento. Meu amigo, Jesus. Quando a minha esposa fala assim: vai ter um DR, eu falei: meu Pai da graça, Senhor, perdoa os meus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque a chapa esquenta, porque traz confronto. E se traz confronto, há um desagrado na nossa identidade, no nosso eu, no nosso ego como homem. Mas os maiores crescimentos que eu tive foi quando ela me confrontou. Amor, essa mensagem saiu legal não? Que isso, amor? Não, saiu legal não. Que isso? Não, que isso? Preguei, não, que isso? Não. E outras coisas, são detalhes que no dia a dia há um crescimento absurdo. O maior confrontador, além da palavra de Deus, é o seu cônjuge. Falando pelo lado positivo, porque é necessário. Nós fizemos o curso de casados para sempre, mas fizemos também o curso de noivos. Irmãos, o curso de noivo é confronto 100%, o tempo todo.
Eu lembro que o professor que falou lá para a gente, falou: o meu desejo é separar vocês. Eu olhei para Sabrina e falei: misericórdia, eu vou separar. Meu Deus, eu estou noivo. Eu fui entender essa palavra no final porque as lições são muito confrontadoras. Teve uma lição que era assim: converse com a sua noiva todo o seu passado. Eita Jesus. A mesma coisa para ela. O confronto é importante para o crescimento. E teve casais, irmãos, que separou mesmo. Motivo: não vai no jogo do Flamengo e Botafogo. O rapaz foi e separou. Tinha que envolver Botafogo, né? Separou. Coisas, detalhes, que se você não prestar atenção, se você não souber recepcionar e ter essa humildade de receber o confronto, a casa cai. Por quê? Se tivesse uma palavra na Bíblia assim: bem-aventurados aqueles que te confrontam. Ah, seria uma bênção. Felizes aqueles que te confrontam. Por quê? Todo ser humano precisa de confronto. Nós precisamos de ouvir a verdade. As famílias precisam de ouvir a verdade. Veja bem, a verdade, escuta o que eu vou te dizer, grave isso. A verdade sem amor, ela machuca. Mas o amor sem a verdade, ela cria monstros. Eu vou repetir. A verdade sem amor machuca. Mas o amor sem a verdade cria monstros, cria Shrek. Nós precisamos da verdade com amor, porque a verdade com amor produz cura. Precisamos de profeta, precisamos de homens de Deus, precisamos de mulheres de Deus, que andam com a gente sim, mas não é aquele colega não, é aquele amigo mesmo de oração que você tem, que no momento certo ou exato possa te confrontar para o teu crescimento, para o nosso crescimento. Porque Elias chega no cenário confrontando Acabe e Jezabel. Elias chega ao cenário de Israel confrontando, não era qualquer pessoa não, eram os líderes, eram os que estavam sobre a gestão, sobre Jerusalém. Elias então aparece falando uma verdade, Elias aparece profetizando nessa ocasião. Elias profetiza que não iria chover mais, de acordo com o texto, na frente de Jezabel. Elias profetiza que a terra de Israel então ficaria seca. E olha que interessante aqui, primeiro livro de Reis, capítulo 17, versículo 1, e nós vamos pincelar alguns versículos aqui, fazendo uma aplicação abençoada para nós irmos para casa. Deixa a sua Bíblia aberta comigo. Primeiro livro de Reis, capítulo 17, verso 1. Vamos estar amadurecendo alguns versículos aí. A Bíblia diz o seguinte: então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. Vamos repetir? Segundo a minha, de novo, segundo a minha. Os profetas até então eram reconhecidos no Antigo Testamento por usar uma frase assim: assim diz o Senhor. Quando eles falavam assim, assim diz o Senhor, ali um profeta. Mas nesse texto aqui é uma coisa diferente. Nesse texto Elias não profetiza sobre assim diz o Senhor. Ele profetiza então, segundo a minha palavra. Há uma coisa muito diferente nesse texto, eu vou te explicar isso aqui. Ele continua dizendo: nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Ou seja, você vai entender até mesmo por que Elias passou essa dificuldade. Por que Elias então disse para Acabe que não iria chover mais? Por que ele cria então essa coragem, chega bem no rosto de Acabe e fala: a partir de hoje não vai chover mais, vai haver um problema, vai haver uma questão de sequidão, não vai haver mais água, o povo vai passar sede e fome sim. Por quê? Existe algo muito importante aqui nesse texto. Eu quero repetir para que você possa gravar. Porque Elias disse para Acabe que não iria chover, o que a terra iria se secar. Por quê? Porque Jezabel, olha que interessante, Jezabel então estava ensinando para o povo que Baal era o que regava a terra quando chovia. Desde pequeno ela entendeu isso. Ela entende que Baal era o que regava a terra, ou seja, aonde é que está a glória de Deus aqui? Então, quando Jezabel recebe essa profecia, seria mais uma afronta e ia aumentar tremendamente a perseguição em cima de Elias. Eles queriam dizer o seguinte: ei, Baal não tem poder, Baal agora não vai fazer mais chover, Baal agora, o que estava fazendo tudo de bom, não vai fazer mais nada de bom ao seu entendimento. Por quê? Israel, principalmente nesse tempo aqui, irmãos, era reconhecido como uma potencialidade de agricultura. Israel exportava aqui para tudo quanto é lado, o terreno aqui era fértil mesmo. Todas as vezes que chovia, a terra regava e a economia então crescia, a economia se expandia.
Agora, olha o prejuízo que Acabe e Jezabel teria também agora com a chuva vindo, ou com a chuva cessando, né? Perdão. Ao invés do povo glorificar a Deus, então o povo levantava postes, ídolos, então começava a adorar a Baal. Quando Elias chega e acaba com o cenário, aumenta-se perseguição de Elias. Quando Elias aparece na frente do rei Acabe profetizando, ele está dizendo assim, olha, Baal vai perder o poder. E aí aqui então começa a luta da vida de Elias, ou seja, a terra vai ficar seca, o povo de Israel vai sentir fome, não vai acontecer mais nada, porém como que vai fazer com as famílias que ficarem lá agora? Uma palavra profetizada cheia do Espírito Santo de Elias, as famílias iriam passar por sede, sequidão, fome. Elias então, ele não foi de maneira leviana para o rei Acabe, não. Elias profetiza e vai cheio do Espírito Santo. Elias ora e vai em direção para confrontar o rei Acabe. Quanto tempo, pastor, ficou então nessa lenga-lenga de não chover aí? A Bíblia diz em Tiago capítulo 5, verso 17, você que gosta de anotar, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Então, era uma coisa mais perigosa ainda. Acabe e Jezabel estavam agora acusando Elias de ser o perturbador das consequências que talvez poderia vir. 1 Reis capítulo 18, verso 17 e 18, ele diz, és tu que é o perturbador de Israel? Porque isso não vai cair na minha conta, não vai não. E olha a resposta de Elias, eu não sou o problema. Elias diz o seguinte, por que você deixou então os mandamentos do Senhor? O rei Acabe, ele tinha consciência de quem Deus era, mas pela influência de Jezabel, os seus padrões sacerdotais, os seus padrões religiosos, os seus padrões de buscar a Deus, foram influenciados por esse demônio chamado Jezabel na época, e por isso ele veio se afastar de Deus totalmente. Ou seja, a fome, a seca, a falta de chuva caiu na conta de quem? Do profeta Elias. Com isso então a perseguição começou a aumentar. E aqui agora eu começo a pregar a mensagem para terminar rapidinho. A perseguição começa a aumentar tamanho. Eu quero pensar com você algumas lições muito importantes para o crescimento familiar para esse ano de 2022. Estamos em março, mas eu quero pensar algumas lições baseadas somente nesse texto que nós lemos. Em primeiro lugar, toda família deve procurar o esconderijo de Deus, conforme nós falamos aqui. Olha o que diz no versículo 3, por gentileza, de 1º livro de Reis, capítulo 17, diz assim, retira-te daqui, vai para o lado oriental. Quem está falando com Elias? Deus. Retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconder-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Elias agora sofrendo uma perseguição ferrenha pela sua profecia, uma profecia séria, justa e santa. Deus então dá uma ordem para Elias sumir do mapa, vai para o outro lugar, retira-te daqui, meu jovem, vai lá para o lado oriental, esconda-te lá, e lá eu vou te dar uma torrente, e a fronteira do Jordão vai estar prevalecendo todos os dias. A pergunta é, por que desse lado aqui, a fome e a seca, e não iria chover mais, mas aonde Elias estava, Elias a princípio estava desfrutando das águas e da torrente. Olha que interessante aqui, Elias então sai do cenário de Israel e vai ficar escondido. Elias não aparece, mas se esconde. Elias então, Deus chama Elias para esse íntimo diálogo, porque Deus queria ensinar também, não foi só profetizar para Acabe e Jezabel, não, Deus queria um relacionamento com Elias do outro lado. Ou seja, o que eu posso aprender aqui, irmãos? Todas as vezes que Deus mandar você aparecer, você pode aparecer porque Deus vai se responsabilizar por você. Agora, todas as vezes que Deus falar no teu coração, se esconda, vai para lá porque eu preciso ter um mistério em relacionamento contigo, não inventa de aparecer. Projetos que estão no teu coração, vai para o esconderijo de Deus, deixa o pão ser assado na padaria do Senhor, sabe por quê? Porque não é hora de aparecer, no momento certo, Deus vai fazer com que apareça. O que acontece é que tem muitas pessoas colocando os seus projetos na mão de pessoas, nem foi para o esconderijo, coloca na mão de pessoas erradas. Jezabel e Acabe vai pegar o seu projeto. Deus está te chamando pai,
Deus está chamando você filho, Deus está chamando você mãe, família, para se esconder constantemente no esconderijo do Senhor. Deus quer um relacionamento profundo com a igreja. Pais, e aqui vai um conselho: incentive os seus filhos a ir para a igreja. Incentive eles a ter esse relacionamento no esconderijo. Quando eles precisarem ouvir a verdade, você é o profeta que vai falar a verdade para eles. Eu sou professor de sala de aula também, e na maioria das vezes os pais deixam que nós, professores, falemos a verdade para os alunos. Os pais em casa têm que falar a verdade para os alunos, para os seus filhos. Além disso, incentivar a buscar ao Senhor. Nós vemos uma geração muito de oba-oba hoje. Lá na igreja, hoje eu servi a Deus há um tempo na Barra, e hoje estou trabalhando com jovens, especialmente falando na igreja central, né? Na igreja Batista Central. E eu sempre costumo dizer o seguinte: é muito bom nós termos jogos de luz, fumaça, tudo isso tem porque faz parte da dinâmica do culto isso acontecer. Agora, a maior experiência de um jovem, de um adolescente, é a presença do Espírito Santo vir sobre ele e mudar a sua vida, mudar a sua casa, mudar a sua expectativa de vida. Isso salva? Não, mas a presença do Eterno, quando toca no coração, quando o adolescente levanta as mãos, Deus vem na pressão sobre a vida dele, e acontecem as coisas. Nós precisamos ter experiências vivas, precisamos ter não uma aglomeração de pessoas, agora é moda às vezes, né? Aglomeração. Precisamos estar compactos em Deus, em uma assembleia, em um culto como esse, em sair da nossa casa pré-determinado a receber experiências sobrenaturais com Cristo, porque esse é o maior objetivo. Elias profetizou a chuva, Elias profetizou um tempo de sequidão, Elias profetizou um tempo difícil. Nesse texto aqui, querido, Deus reserva um riacho para Elias tomar água. Além de Elias estar escondido agora, a chapa está esquentando do outro lado, mas agora Elias tinha um riacho à sua disposição. Segundo lugar, toda família deve procurar recursos naturais. O que é isso, pastor? Olha o versículo de número 4. Beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Eu quero meditar nesse texto com você aqui. Olha o cuidado de Deus com Elias aqui. Israel estava em caos, Israel estava com problema, com fome, com sede, a sequidão em sua totalidade. Mas o profeta Elias então estaria bebendo água em tempos difíceis. Por quê? A água foi o recurso natural para o profeta Elias. Elias poderia beber daquele recurso. Por quê? De onde viria o recurso? De baixo. Recurso natural da água. E a pergunta é: de onde viria então? Alguém pode viver somente de água, irmão? Sim ou não? Até 4 dias sim, mas depois não. O recurso natural Elias tinha, que era a água. Mas de onde iria vir o pão e a carne, irmãos? De cima, de Deus. E olha que interessante aqui, Deus está dizendo o seguinte para Elias: Elias, para você pegar água, você tem que olhar para baixo, mas para você receber pão e carne, você tem que olhar para cima. Deus está dizendo o seguinte: quando os recursos naturais se acabarem na sua vida, olhe para cima. Quando as coisas acabarem na sua casa, seja nos mínimos detalhes, não olhe para a sua volta, olhe para cima, olhe para o autor e consumador da fé. O nome dele é Jesus de Nazaré. Ele está aqui nessa noite e ele manda te dizer: quando as dificuldades chegarem e baterem na sua casa, olhe para cima, porque é de lá que vem o nosso socorro bem presente na hora da angústia. É de lá que vem o nosso socorro. Vire para a pessoa que está ao seu lado e diz para ela assim: quando haver dificuldade, diz para ela, quando acontecer dificuldade, não olhe para baixo. Fala de novo, irmão, sei que você não jantou, mas fala assim: quando acontecer dificuldade, não olhe para baixo, olhe para cima. Porque você foi chamado para olhar para o alto. Você foi chamado também para olhar para frente, porque se você olhar para trás, o passado te paralisa. Às vezes pode ter aqui pais, mães, filhos, culpa no passado imperdoáveis. Que é isso? Não. Se passado fosse importante, o Senhor tiraria os olhos daqui e botava na nuca, para você sempre olhar para trás, mas não é assim. O Senhor criou você para olhar para frente. Elias agora tinha que olhar para frente. Por quê? Se você está aqui nessa noite, está passando por tristeza, angústia, depressão,
olhe para cima. Se você está passando por lutas, olhe para cima. Se você está passando algum vento forte e de envergadura mais para lá do que para cá, ei, olhe para cima, porque você foi chamado para olhar para o autor e consumador da sua fé, que é Jesus de Nazaré. Pastor Pablo, o que é então um recurso natural? O que é beber água no ribeiro? É entender, meus amados irmãos, que às vezes na vida nós vamos precisar de recursos naturais. O que são os recursos naturais, pastor? Primeiro, acordar cedo, trabalhar. Recurso natural é não ser preguiçoso, arregaçar as mangas e partir para cima das vendas, dependendo da área do seu trabalho. Eu tive um professor que falava assim: meu Deus, a hora que chega aquela musiquinha do Fantástico, domingo à noite, que eu tenho que trabalhar na segunda-feira, é uma treva, porque ele começa a ver tudo embaçado. Mas se Deus deu recurso natural para mim e para você, nós temos que usufruir dos recursos naturais, é encarar os desafios. Aí você fala para mim assim: pastor, mas como assim? Isso talvez não possa ser o bastante. Não, por quê? O recurso natural é muito importante. O dinheiro que você ganha é muito importante. A comida que o Senhor coloca na sua mesa é muito importante. A roupa que você usa é muito importante. Agora a pergunta é: e quando faltar o recurso natural, o que você faz? Diz mais uma vez para o seu irmão assim: olhe para cima. Não tem como, irmãos. Nós temos que olhar para cima. Só para você ter uma noção como é que a vida de pastor é abençoada. Nós fomos muito abençoados em um congresso que nós fomos em determinada igreja. Saímos lá, eu e minha esposa decidido: vamos fazer isso, papá. Minha esposa de manhã, na quarta-feira de cedo de manhã, vai para o trabalho e ora: Senhor, que esse dia possa ser o dia mais alegre da minha vida. Dali pouquíssimos minutos ela recebe uma ligação que ela tinha acabado de perder o emprego. Recurso natural. Qual é a nossa postura? De olhar para... e todos os dias adorando, todos os dias buscando a Deus em casa e chorando na presença de Deus, no esconderijo dela, porque isso é importante. Talvez alguém aqui pode ter até perdido o emprego. Algum pai que fala: meu Deus, como é que eu vou sustentar minha casa? Esconderijo é o segredo. Quando você está no esconderijo, você tem tudo. Você tem tudo. Terceiro e último lugar: toda família deve procurar o sobrenatural de Deus. Escute isso, olha o versículo 4. Beberás da torrente e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustenta. Agora vamos lá. Deus está dizendo para Elias nesse texto que ele iria beber água da torrente. Ok. Agora, o pão e a carne, ninguém iria dar para ele pessoalmente, viria do céu. Ou seja, esse texto aqui é um texto meio louco de se interpretar, porque Deus usa um corvo para alimentar Elias. O que é isso, pastor? Um recurso que o recurso agora natural, você vai ver que vai estar quase se acabando, porque a torrente vai secar daqui a pouco. Eu vou ler. E Deus começa a mandar um recurso para ele sobrenatural. Pastor, o que é um corvo? O corvo, na verdade, é um tipo de ave muito comum na Palestina. Eu não sei se você sabe, mas até pouco tempo atrás era uma ave considerada impura de acordo com as leis de Israel, principalmente Deuteronômio capítulo 14. Por quê? O corvo comia só troço podre. Mas o corvo, nesse contexto no hebraico, para falar de Elias, significa duas palavras: esperança e solidão. Elias estava só, Deus mandou o corvo. Elias tinha que ter esperança de comida, Deus mandou o corvo. E olha que interessante: e beberás da torrente e ordenei. Olha o que a palavra diz: e ordenei, ou seja, Deus mandou, Deus ordenou, Deus encarregou, Deus incumbiu os corvos que ali mesmo então alimentasse o profeta Elias. Ordenei aos corvos. Olha isso aqui, irmãos. Eu quero que você entenda. Isso aqui passa a ser muito louco, porque eu quero que você entenda que o que Deus fez antes de abençoar Elias, Deus conversa com o corvo pessoalmente e falar para ele o seguinte: olha, Elias está no endereço tal,
eu preciso que você vá lá e entregue pão e carne para ele, porque a Bíblia diz no hebraico que ele mandou, ele ordenou para o corvo, antes de Elias ser abençoado. Deus já tinha ordenado. O que é isso, irmão? É poder de Deus. O que é isso? É onde então começa a se fechar, onde começa a ficar cego para os recursos naturais, e Deus começa então a dar pão e carne vindo do céu. E sabe o que me chama a atenção aqui? É que Elias estava no endereço de Deus. Elias estava aparentemente fazendo a vontade de Deus. Deus manda o corvo para o endereço que Elias estava, ou seja, Deus estava cuidando de Elias com água, com pão e com carne. E a Bíblia diz no versículo 6, que todas as manhãs, pão e carne, quem levava? O corvo. À noite, pão e carne, quem levava? O corvo. Elias estava então no endereço de Deus, Elias estava no lugar que Deus tinha planejado para ele, Elias estava no centro da vontade de Deus, Elias estava sendo alimentado por Deus. Mas olha aqui o que acontece nesse versículo, no final do versículo 7, conforme nós lemos: mas passado dias, além do pão, e além da carne, e além da água, agora então, a torrente se seca. E agora? Elias estava no lugar certo, Deus levou Elias para o lugar certo. Como assim, pastor? A torrente secou? Secou, porque a Bíblia fala que secou. O lugar onde Elias tomava água agora estava seco, não tinha mais, absolutamente mais uma aguinha para ele tomar. Elias estava no endereço de Deus, porém sem recurso natural. Elias estava no endereço de Deus, mas o rio estava seco. E agora? Repita comigo, e agora? Imagine Deus e Elias agora. Elias olha para Deus e fala assim: Senhor, mas foi o Senhor que me trouxe para cá. Eu saí daquele lugar, eu profetizei, eu vim para cá, mas foi no lugar que o Senhor me pediu para vir. Eu liberei uma palavra no rosto de Acabe e Jezabel, e o Senhor me trouxe para cá. E por que eu estou passando por essa dificuldade agora? E agora? Por que o ribeiro se secou? Como é que eu vou fazer para tomar minha aguinha fresca? Por quê? O ribeiro trazia segurança para Elias, o ribeiro trazia conforto para Elias. Aí então se cumpre a palavra: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face eu estou, nem orvalho nem chuva haverá nesses dias, segundo a minha palavra. O rio se secou, não por Deus, pela oração que o próprio Elias fez. Qual é a sua reação se o rio secar? Quando o ribeiro se secar na sua vida, o que vai acontecer com você? Porque todos nós podemos passar aquilo que Elias passou. Às vezes tudo parece tudo legal, está tudo bem, mas de repente o rio se seca, a tragédia chega, o luto chega. Pastor, quando que o ribeiro seca, pastor? O ribeiro seca quando a doença chega. O ribeiro seca quando falta recurso. O ribeiro seca quando a enfermidade bate na nossa porta. O recurso seca quando a dificuldade chega. O recurso seca quando eu perco o meu emprego. O recurso seca quando o divórcio bate na minha porta. O recurso seca quando o luto chega. Porque Deus olha para Elias e diz: Elias, se secou porque você orou, meu amigo. É resultado da sua oração. Como assim, Deus? E aí então, se você continuar lendo os capítulos, você vai ver que Deus chama Elias como se fosse, esse chamar ali é: Elias, vem cá comigo de braço dado, quero te ensinar algumas lições aqui. A primeira lição que Deus ensina para Elias nesse finalzinho do texto é: os nossos ribeiros secam devido às nossas orações. Por que isso, pastor? Elias um dia orou para que não chovesse, mas Tiago diz que o resultado da oração dele de 3 anos e 6 meses chegou até o presente dia dele, porque foi ele que orou. A Bíblia fala que Tiago diz que Elias era o mesmo homem sujeito a sentimentos igual a mim e a você. As paixões eram igual a mim e a você. E sabe qual é o nosso problema aqui? É queremos que Deus age em nossas vidas, mas não queremos que tenha processo. O que Deus estava fazendo com Elias era processo. Esse processo, Deus não se mete na minha e na sua vida, pai, mãe e filhos. Não, cada um tem um processo. Queremos que Deus age em nossas vidas, mas às vezes o processo machuca, o processo dói. Queremos que Deus age em nossas vidas, mas não temos talvez a maturidade em entender o momento certo, na hora certa, porque estamos passando por isso. Por quê, pastor? Na escola de Deus não funciona assim.
Se um dia você orar para Deus te abençoar, se prepare, porque Ele pode te levar para um lugar, o recurso natural pode acabar e você vai ter que olhar dependendo do recurso divino. Deus pode te levar a um rio, a um ribeiro que se seque. Segunda lição que Elias aprendeu com Deus: o riacho pode até se secar, mas o meu poder, Elias, jamais vai acabar. Acho que você não entendeu, eu vou repetir. O riacho pode até secar, mas o meu poder, Elias, jamais vai acabar. Querido, o recurso pode até secar na sua vida, mas o Senhor está em seu favor 24 horas. Porque existem coisas na minha e na sua vida que precisamos passar. Esse processo precisamos passar. E às vezes a tendência é: por que, Senhor? Por que, Senhor? E por que, Senhor? Famílias do Senhor, nessa noite, preste bem atenção no que eu vou te dizer. Não se espante se o rio se secar. Não se espante se a dificuldade bater. Não se espante se o ribeiro está indo de mal a pior. Sabe por quê? Porque nessa noite o Senhor está providenciando um recurso divino para a sua vida, recurso divino para a sua casa, recurso divino para você jovem que acha que às vezes tudo está dando errado. Ei, Deus está providenciando para você recurso divino. Deus vai abrir um mar para você. O que acontece é um processo. E às vezes nós vamos queimar etapas. Nós não podemos queimar essa etapa. E a terceira lição, Deus fala para Elias e fala: Elias, vem aqui por favor. O ribeiro está seco, mas sou eu que falo contigo poderosamente. Olha o versículo de número 8 para a gente encerrar aqui. Mas passados dias a torrente se secou. De fato a torrente se secou, porque não chovia sobre a terra. E olha a última parte do versículo aqui que eu fico fascinado. Então lhe veio a palavra do Senhor. Porque quando você pensa que está dando tudo errado, quando você pensa que os recursos estão se acabando, aí entra esse versículo: então veio a palavra do Senhor. Quero dizer para você que um dos momentos mais marcantes da sua vida, como um homem de Deus e como uma mulher de Deus, foi quando o rio se secou. Sabe por quê? Porque quando o rio seca, a gente tem mais experiência com Deus. Quando o rio seca, quando as dificuldades batem, a gente aprende a sair da zona de conforto e nós aprendemos a desviar o olhar para baixo para olhar para cima. Então não se espante, talvez quando o ribeiro se secar, porque o Senhor quer tratar alguma coisa comigo e contigo, porque faz parte do projeto. Ei, eu nunca vi um justo mendigar o pão, você não vai ser assim. Mas acontece o processo. Este é o processo. E no final da história, Deus olha para Elias e fala: Elias, levanta-te. E é o que eu quero que você faça nessa noite. Fique de pé em nome de Jesus, Elias. Enquanto Elias estava na zona de conforto, você pode reparar e pode ler esses 7 versículos aí. Deus não falou com Elias. Enquanto Elias estava tudo bem, tomando água da torrente, estava tudo legal, Deus não falou com Elias. Tudo estava dando certo, tudo estava caminhando perfeito, tudo legal. Agora, quando a torrente secou, os olhos de Elias voltaram mais uma vez para cima. Pastor, por que Deus seca ribeiro? Para te causar dependência. Para me causar dependência. O difícil não foi chegar na terra prometida. Passados por tempo de escravidão e de deserto. Quando você olha para frente e pisa na terra prometida, é o estágio que Deus te colocou lá. Mas o estágio que Deus te colocou lá, pai, o estágio que Deus for te colocar, mãe, não é para você ter sombra e água fresca, não. Se você conseguiu chegar, persevere, lute, guerreie em oração, porque o que é teu, ninguém pode colocar. Mas o processo que é chave, o processo é chave. Então não reclame do processo. Não reclame do processo.
Eu tenho 3 perguntas para te dizer. Quantos querem ser dependentes de Deus nesse ano? Levante suas mãos. Quantos querem recurso divino e sobrenatural de Deus? Levante suas mãos. Quantos querem estar no esconderijo de Deus? Levante suas mãos. Eu quero fechar aqui nessa noite. Se você está com a sua família, eles têm liberdade, pastor, de vir aqui na frente? Pode vir. Se você está com a sua família, pegue na mão da sua casa e venha aqui à frente. Eu quero profetizar esses 3 recursos para você. O esconderijo, o recurso natural, abrir portas de emprego para você. E aqueles que já têm, para Deus causar a um reboliço santo. E você. E terceiro e último, eu quero orar para que o esconderijo de Deus, que é o segredo de tudo, o segredo de tudo é o esconderijo de Deus. Se você que está aqui nessa noite entendeu essa mensagem, pega na mão da sua família e vem até aqui à frente. Eu gostaria de chamar o Ministério de Louvor, por gentileza, o parte que puder me ajudar aqui, né? Por gentileza, eu quero orar com você. O Senhor te trouxe aqui nessa noite, Elias. Foi para liberar uma palavra sobre você, pai. Pode chegar mais para frente, por gentileza, aqui, porque vai dar... O Senhor te trouxe aqui nessa noite, Elias, para falar para você que é necessário que às vezes nós vamos profetizar sobre famílias, sobre casas,